Olá, tudo bem? Mais uma dica aí para vocês que vão realizar os vestibulares, principalmente hoje a Unifenas, aí no final de semana. Qual é a dica agora? Uma palavra que vem aparecendo muito, um contexto que aparece muito em provas também, é a ideia de interação biológica, a interação ecológica, as interações, as inter-relações biológicas ou ecológicas. O que é isso mesmo? É aquela forma de você analisar como que as espécies diferentes ou os indivíduos de uma mesma espécie interagem na biocenose, ou seja, na sua comunidade biológica. Existem várias interações ecológicas ou biológicas, diversas. Como hoje, na verdade, é uma dica rápida, então nós vamos nos ater ao que mais aparece na prova. Geralmente vem aparecendo também nos últimos anos, com uma frequência muito grande, essas interações. Lembrando uma informação curiosa. As relações ou interações biológicas, elas podem ser intraespecíficas ou podem ser interespecíficas. Para quem esqueceu, intraespecífica, nós temos a mesma espécie, então é interação entre indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, em espécies o quê? Diferentes. Então você precisa, a primeira coisa que você faz é, aparecendo interação biológica, primeira coisa, identifica quais são os indivíduos envolvidos. Se é o homem e, por exemplo, uma vaca, se é o homem e um peixe, se é a vaca e um carrapato, se é o leão e a zebra, você identifica quem são os envolvidos. Geralmente e sempre você tem que pegar dois, um em relação ao outro. Se forem da mesma espécie, intraespecífica, se forem espécies diferentes, interespecífica. Uma outra coisa que é uma simbologia. Eles geralmente colocam positivo, negativo e zero. O positivo indica que na interação o indivíduo positivo está ganhando com a interação. Então é favorável a interação para esse indivíduo. Se a nomenclatura colocar negativo, quer dizer o quê? Que o indivíduo que recebe o símbolo negativo está perdendo com a interação. Então existe um prejuízo para esse indivíduo. Então para ele não é favorável. E se for zero a simbologia usada, quer dizer que para esse indivíduo a interação não perde e não ganha. Então é a famosa regra do tanto faz como tanto fez. Não há nem ganho e nem perda. De novo, intra, mesma espécie, inter, espécie diferente, positivo, ganho, negativo, prejuízo e zero, tanto faz. Não há ganho e não há prejuízo. Quais são as interações que mais aparecem dentro do contexto? Mutualismo é uma interação muito pedida e muito falada. E mutualismo é o quê? É uma interação entre espécies diferentes. Então, na verdade, o mutualismo seria o quê, na verdade? Uma interação em espécies diferentes, onde ambas as espécies vão receber o símbolo positivo. Quer dizer o quê? Os dois grupos ganham com essa interação. Mutualismo é uma relação onde os dois ganham e precisa fazer uma rápida diferença com uma outra interação, que tem uma análise semelhante, que seria chamada protocooperação. Mutualismo, os dois ganham espécies diferentes. Protocooperação, os dois ganham espécies diferentes. A diferença é que, no mutualismo, essa interação é obrigatória, ela tem que existir, ela é obrigatória para os dois seres vivos. Como assim? Se eventualmente as espécies se separarem, elas vão sofrer danos e podem ser extintas, aquele grupo pode ser extinto da região. Então o mutualismo é obrigatório a presença. Qual é a coisa mais importante colocada em mutualismo no dia a dia, que o pessoal pergunta? O famoso líquen. Se você olhar e lembrar do líquen, o líquen, ele é o quê? É uma interação entre
algas e fungos. Não é toda alga, são algas o quê? São algas unicelulares e fungos. Essa interação faz o quê? O fungo acaba protegendo a alga de uma forma que evita sua desidratação. Então a alga pode morar em ambiente seco, terrestre seco, não precisa ser aquático. E a alga, por si, ela é autotrófica, ela faz fotossíntese, então ela vai produzir comida. Então a alga, por fotossíntese, nutre o fungo. E o fungo protege a alga contra a desidratação. Essa é a relação obrigatória. Qual a importância do líquen para nós? Já que nós vamos falar em nós, qual a importância do líquen para nós? O líquen, ele na verdade é o melhor indicador terrestre para a poluição. Fungos são sensíveis a substâncias que contêm principalmente enxofre. E muita poluição contém enxofre. Então, se o ambiente estiver muito poluído, os líquens, eles acabam o quê? Diminuindo a sua população. Porque o fungo e a alga acabam sofrendo com a presença do enxofre. Então, para nós, a relação mutualismo dos líquens é importante como indicador de poluição em ambiente terrestre. Então, isso é muito perguntado, muito visto hoje em dia. Como é que eu vou saber que o ambiente está poluído terrestre? É bom você observar a formação de líquens. Tá claro? Tem uma outra que também cai bastante. É a chamada sinfilia. Sinfilia é um nome chique para uma outra palavra que pode ser usada, que é o esclavagismo. Sinfilia ou esclavagismo, que na verdade o próprio nome já diz, esclavagismo é trabalho escravo, é você fazer uso de uma espécie para obter vantagens desta espécie. Então você tem o quê? Basicamente, no caso, você tem a sinfilia dada em espécies diferentes. Por questões lógicas, e vocês vão entender rapidinho, o pessoal fica mais em cima de espécies diferentes. Esclavagismo, trabalho escravo em espécies diferentes. Vou dar alguns exemplos, e depois eu falo por que está a mesma espécie aqui. Por exemplo, eu vou lá e eu sou um criador de gado. Eu crio o gado para quê? Porque eu gosto dele? Não, mas eu gosto do que ele pode me dar. Ele pode me dar carne, ele pode me dar leite, ele pode me dar a ossada dele para eu fazer várias substâncias que podem ser favoráveis a mim. Eu posso vender a carne, posso vender o leite, eu posso vender o couro, eu posso vender o chifre, eu posso vender ele inteirinho. Então eu faço uso de um outro ser vivo, de uma outra espécie, eu crio essa espécie para levar vantagem. Isso é trabalho escravo, é a ideia do eu uso da boa vontade do outro para que eu tenha vantagem. Eu vou basicamente fazer o quê? Eu posso ter qualquer situação, eu posso criar gado, eu posso criar, eu vou plantar, uma regra clara, eu vou plantar um vegetal, uma goiabeira, e eu vou manter a goiabeira viva. Para quê? Para retirar dela a goiaba. Eu retiro o fruto dela e eu vendo o fruto. Eu acabo comendo esse fruto. Então eu estou, na verdade, mantendo um ser vivo para poder usufruir do que ele pode me oferecer. E eu estou tirando vantagem disso. Aí você fala, mas é estranho o trabalho escravo. Você não está forçando a goiabeira a produzir o fruto. Você não está forçando a vaca a produzir a carne. De uma certa forma, você não está forçando. Mas você está querendo isso e você acaba cuidando. Você faz com que ela produza para que você possa tirar vantagem disso. Então essa é a ideia básica do trabalho escravo. Vou te dar um outro trabalho escravo curioso. O leão. O leão é o mais legal de todos. Por quê? O trabalho escravo que ele faz. Ele cuida das leoas. Ele mantém as leoas protegidas. Então, mas não é trabalho escravo. Mais ou menos é. Por quê? Ele protege as leoas, mas ele espera que as leoas vá caçar para ele. Então ele acaba mantendo o quê? A leoa viva, protege a leoa, mas com a condição vai, caça e me traga a carne. Então você vai trabalhar para mim, você vai fazer o que eu preciso, que eu não estou a fim de fazer.
Isso é tirar vantagem, isso é trabalho escravo, isso é sinfilia ou esclavagismo. Por questões que é fácil entender, geralmente as pessoas não colocam sinfilia para a mesma espécie. E é claro, porque nós sabemos que o humano faz trabalho escravo com o humano. Nós temos toda a história da escravidão e ainda temos escravidão no planeta hoje, nos dias de hoje. Existem humanos que usam de humanos para trabalho escravo, ou seja, tirar vantagem total daquele trabalho do indivíduo. Então, a sinfilia e mutualismo tem muito a ver com o quê? Com as relações do dia a dia. Nós precisamos, para que possa entender a necessidade do cultivo de vegetais, do cultivo de animais, para que possamos obter produtos, e do mutualismo, a necessidade de verificar o quanto poluído está o ambiente. E um outro que aparece muito em prova também é o que nós chamamos de amensalismo ou antibiose. Isso aqui é um processo que, na verdade, é o quê? Ele é de diferentes espécies, então ele é interespecífico. Eu não falei na sinfilia, mas é claro que na sinfilia, se você fosse representar com esse mais, menos, seria o quê? Nós daríamos mais e menos. Menos para quem é o escravo e mais para quem é o senhor de escravo, certo? Na verdade, o cara que leva vantagem e o indivíduo que perde aquilo que é escravizado. Amensalismo ou antibiose é uma relação onde uma espécie faz uso de alguma coisa qualquer, pode ser uma substância, pode ser um rugido, pode ser o que quiser, que não permita que uma outra espécie viva próximo, se aproxime, ou seja capaz de reproduzir e ficar naquele lugar. Então a ideia do amensalismo é: vaza, que esse espaço é meu. E se você tentar invadir o meu espaço, eu irei causar danos a você. Como assim? O melhor exemplo de amensalismo é o exemplo da penicilina, onde, em uma placa de Petri de laboratório, desenvolveu-se um fungo que é o penicílio, e esse penicílio liberava uma substância que não permite que as bactérias pudessem se procriar ou viver próximo ao fungo. Então foi descoberta uma substância que não favorece a proliferação bacteriana. Aí foi extraída a substância, é a penicilina, e é a origem de todos os antibióticos que aí estão. Basicamente, falando amensalismo ou antibiose, é quando você, então, tem um uso, um subterfúgio dentro de você, que você é capaz de usar e evitar que alguém possa estar ao seu lado. Qual seria a vantagem de evitar que um outro ser vivo crie ou se desenvolva, se reproduza ao seu lado? Na verdade, o amensalismo, ele vai direto ser levado para a chamada competição. A competição é uma interação onde existe em todos os lugares. Todos os seres vivos, de uma forma maior ou menor, estão em competição. Podem competir por espaço, por alimento, podem competir por qualquer coisa. O amensalismo é uma tentativa de diminuir a competição. Lembrando que a competição ela é ruim para os dois lados. Na competição, muitos danos você pode sofrer. Então, quanto menos você precisar competir, melhor é para você. Então, basicamente, a ideia: para você é favorável estar em casa, no seu quarto, lá sozinho, tá lá de boa. Agora eu falo assim: olha, moçada, vai todo mundo pro seu quarto e vai todo mundo dormir, ficar aí, não sei o quê, vai todo mundo usar o que tá aí. Vai encher o seu quarto. E aí você não vai gostar disso. Então, de uma certa forma, você cria mecanismos de tentar que todo esse grupo vá competir com você o espaço. Isso é visto na espécie humana como briga, competição por alimento.
Toda hora você vê isso. Competição por espaço, toda hora você vê isso. Vê nos grandes centros, todo mundo briga por espaço, briga até por vaga de estacionamento. Briga por alimento, briga em alimento no supermercado. Então a competição ela é uma coisa que acontece toda hora e ela não é boa. O amensalismo tenta diminuir essa competição. Não é favorável para aquele que não possa reproduzir próximo ao outro, mas é favorável para quem evita a reprodução do outro indivíduo para diminuir o seu grau de competição. Tá claro? Espero ter ajudado vocês. Boa prova, vai com calma e vamos ver segunda-feira o resultado bom para todos. Até logo a todos.